Meu nome é Rose. Tenho 38 anos. 2 semanas atrás, eu estava sentada com meu marido assistindo a um filme de terror quando minha irmã ligou de repente. A voz dela tremia. Seu marido sofreu um acidente grave, ela disse. Ele está em cirurgia. Vem rápido. Eu ri. Falei para ela que era impossível, que meu marido estava sentado bem na minha frente. Mas ela não parou. Continuou insistindo, Rose, por favor, só vem. Então, fui. E quando cheguei ao hospital, meu corpo inteiro começou a tremer. 2 semanas atrás, minha vida era completamente normal. Eu tinha um marido amoroso, uma casa tranquila e uma rotina em que eu confiava. Meu marido, Daniel Oliveira, viajava com frequência a trabalho, então sempre que ele voltava para casa, tentávamos passar as noites juntos com calma. Aquela noite parecia ordinária. Estávamos sentados no sofá assistindo a um filme de terror. As luzes estavam apagadas, pipoca entre nós, o braço dele apoiado casualmente no encosto atrás de mim. O cheiro de manteiga no ar, o barulho baixo da televisão, a sensação de segurança de um sábado à noite sem nenhuma obrigação. Era tudo exatamente como deveria ser. Então meu celular tocou. Era minha irmã, Camila. A voz dela estava destruída, irreconhecível de tanto choro. Seu marido sofreu um acidente grave. Ele está em cirurgia. Vem rápido. Eu ri. De verdade. Olhei para Daniel e sorri, como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Impossível, eu disse para ela. Ele está aqui do meu lado agora mesmo. Daniel franziu levemente a testa, confuso, e gentilmente pegou o celular da minha mão. Falou com calma, fazendo perguntas, tentando entender o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos, devolveu o aparelho. Provavelmente confundiram a identidade, ele disse em voz baixa. Hospitais cometem erros às vezes. Ele parecia preocupado, não assustado, apenas pensativo. Mesmo assim, acrescentou, talvez você deva ir verificar. Vai acalmar sua irmã. Algo naquela situação parecia estranho, mas não perigoso, apenas confuso. Então peguei minha jaqueta e dirigi até o hospital. Durante todo o caminho pela Avenida Paulista, eu continuei repetindo para mim mesma que era um mal-entendido. Daniel estava em casa. Eu o tinha acabado de deixar ali, vivo, são. Quando cheguei ao hospital, Camila correu em minha direção. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Rose, graças a Deus você veio. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela me conduziu por um corredor longo que cheirava a antisséptico e silêncio. Enfermeiras passavam rapidamente por nós. Máquinas apitavam atrás de portas fechadas. Paramos diante de uma sala cirúrgica. Um médico se aproximou de mim. A senhora é a esposa de Daniel Oliveira? Sim. Ele assentiu com seriedade. Seu marido deu entrada após um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Ele perdeu muito sangue, mas a cirurgia correu bem. Minha mente se recusou a compreender. Sussurrei, deve haver um engano. O médico gentilmente empurrou a porta e então eu o vi, deitado na cama hospitalar, enfaixado, inconsciente, respirando lentamente. Era Daniel, seu rosto, suas mãos, sua aliança de casamento. Meus joelhos quase cederam porque, 1 hora antes, eu havia deixado meu marido sentado no nosso sofá. E naquele momento, percebi algo impossível. Eu tinha visto meu marido 2 vezes. Minhas mãos começaram a tremer. Olhei da cama hospitalar para minha irmã, esperando que alguém risse e dissesse que era um mal-entendido. Mas ninguém risse. O médico falou gentilmente, ele está estável agora. A senhora chegou bem a tempo. Aproximei-me da cama. O homem deitado ali parecia exatamente com Daniel. A mesma cicatriz perto da sobrancelha. As mesmas mãos. A mesma voz quando ele murmurou fracamente sob a anestesia, o meu nome, Rose. Meu coração parou. Segurei a lateral da cama para me equilibrar. Se aquele era meu marido, então quem estava em casa? Não consegui ficar ali por mais tempo. Meus pensamentos corriam mais rápido do que eu conseguia controlar. Disse à minha irmã que precisava de ar e saí do hospital. O vento frio da madrugada paulistana bateu no meu rosto, mas não ajudou em nada. Liguei para Daniel. Ele atendeu imediatamente. Oi, você está bem? Perguntou em voz baixa.
A voz soava normal. Quente. Familiar. Estou no hospital, disse eu devagar. Eles dizem que você está aqui. Houve um silêncio curto. Então ele deu uma risada leve. Tá vendo? Eu te falei que havia confusão. Você provavelmente encontrou alguém que se parece comigo. A calma dele me fez questionar a mim mesma. Talvez o estresse estivesse me afetando. Talvez eu estivesse exagerando. Mesmo assim, voltei para dentro e fiquei mais 1 hora no hospital, olhando fixamente para o homem inconsciente. Tudo nele parecia real. Por fim, fui para casa. Quando abri a porta, Daniel estava esperando na sala. Levantou imediatamente. A preocupação estava estampada no rosto dele. Você está bem? Perguntou, me puxando para um abraço. Seus braços pareciam quentes, seguros, familiares. Eu queria acreditar que aquele era meu marido. Precisava acreditar nisso. Ele fez chá para mim, sentou ao meu lado e ouviu pacientemente enquanto eu explicava o que tinha visto. Em vez de pânico, ele simplesmente assentiu. Deve ter sido aterrorizante, disse gentilmente. Mas erros acontecem. Tenta descansar. Nada no comportamento dele parecia errado. Ele se lembrava de pequenos detalhes da nossa vida. Falava da mesma forma. Conhecia até piadas que só Daniel saberia. Os dias foram passando. Visitei o hospital secretamente. O outro Daniel continuava inconsciente. Os médicos continuavam me chamando de esposa dele. Em casa, a vida seguia normalmente. Jantar juntos, conversas, noites tranquilas no apartamento do Itaim Bibi. 2 realidades idênticas existiam ao mesmo tempo. Parei de contar para qualquer pessoa a confusão que sentia porque tinha medo de que as pessoas achassem que eu estava enlouquecendo. Uma noite, fiquei parada na porta do quarto observando meu marido dormir. O homem ao meu lado parecia tranquilo, amoroso, perfeitamente normal. E no entanto, em algum lugar do outro lado da cidade, outro homem com o mesmo rosto estava lutando pela vida. Comecei a notar pequenas coisas, não suspeitas, apenas diferentes. Pequenas pausas antes de responder perguntas, momentos em que suas expressões pareciam ligeiramente estranhas. Mas toda vez que a dúvida aparecia, ele fazia algo gentil que a apagava. Eu me dizia que estava imaginando coisas. Mesmo assim, não conseguia ignorar a pergunta que crescia cada vez mais alto dentro de mim: quem é o meu verdadeiro marido? Semanas se passaram sem respostas. Então, em uma noite, minha irmã ligou novamente. A voz dela soava diferente desta vez. Séria. Cuidadosa. Rose, ela disse baixinho. Acho que encontrei algo que você precisa ver. Naquele momento, senti que meu mundo estava prestes a mudar de novo. Ela me disse para ir ao hospital sozinha. Sem ninguém. Especialmente sem meu marido. A maneira como ela disse isso torceu meu estômago de medo. Naquela noite, contei para Daniel que ia visitar uma amiga e dirigi direto para o hospital. Camila estava me esperando na sala dela. Trancou a porta antes de falar. Não deveria estar fazendo isso, ela sussurrou. Mas você merece saber a verdade. Ela me entregou um tablet. Na tela havia imagens de segurança de uma clínica médica particular, daquelas discretas, sem placa na fachada, na zona sul de São Paulo. O vídeo começava meses antes. Um homem entrou na clínica usando boné e máscara. Quando os retirou, minha respiração parou. Era Vitor. Vitor Mendonça, o melhor amigo de Daniel. Alguém que havia visitado nossa casa inúmeras vezes. Alguém em quem confiávamos. O vídeo continuou. Médicos o preparavam para a cirurgia. Então apareceu outro trecho. Curativos, salas de recuperação, fichas médicas. Lentamente, horrorosamente, seu rosto mudava. Cirurgia após cirurgia, até ele ficar exatamente igual a Daniel. Minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que quase deixei o tablet cair. Camila falou em voz baixa: essa clínica é especializada em reconstrução facial. Verifiquei os registros. Vitor passou por uma cirurgia de transformação de identidade. Meu mundo desabou. O homem morando na minha casa, o homem dormindo ao meu lado, não era meu marido. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Me lembrei de cada jantar, cada conversa, cada momento em que confiei nele.
Me senti enjoada percebendo que tinha compartilhado minha vida com um estranho. Mas minha irmã continuou: a vítima do acidente, aqui está em cirurgia, esse é o Daniel de verdade. O acidente não foi aleatório. Parece planejado. Ela respirou fundo antes de continuar. Verifiquei registros mais antigos da clínica. Vitor estava os visitando muito antes da cirurgia. Há anotações, avaliações pessoais. Meu peito apertou. Ela me olhou com cuidado. Rose. Vitor era obcecado por você. Os registros mostram que ele estava apaixonado por você há anos. E depois de analisar documentos financeiros ligados a ele, ficou claro que ele também sabia sobre suas propriedades e participações societárias nas empresas da sua família. Minhas mãos começaram a tremer de novo. Ele não queria apenas o rosto de Daniel, ela continuou suavemente. Ele queria a vida de Daniel. E você junto com ela. Chorei por muito tempo, não apenas de medo, mas de culpa. Sem saber, havia amado o homem errado. Naquela noite, tomei uma decisão. Não o confrontaria. Ainda não. Em vez disso, voltei para casa e agi normalmente. Sorri, cozinhei o jantar, conversei como se nada tivesse mudado. Ele nunca desconfiou de nada. Nas semanas seguintes, juntei provas silenciosamente. Mensagens entre Vitor e os cirurgiões, transferências bancárias feitas em agências diferentes para não levantar suspeitas, imagens de segurança, cronogramas, confirmações hospitalares, cada pedaço de evidência que consegui encontrar. Esperei com paciência. Então chegou o dia em que ele havia estado pressionando por uma reunião jurídica para finalizar a procuração sobre meus bens. Ele acreditava que seu plano estava completo. Nos sentamos em uma sala de reuniões de um escritório de advocacia no centro, com advogados presentes. Vitor sorria com confiança ao meu lado. Os documentos foram colocados à nossa frente. Peguei a caneta. Pausei. Então disse calmamente: antes de assinar, quero que todos assistam a algo. A tela atrás de nós se acendeu. O vídeo da cirurgia começou a ser reproduzido. O sorriso de Vitor desapareceu instantaneamente. Seu rosto ficou branco. Ele se levantou tentando falar, mas a porta se abriu. Delegados da Polícia Civil de São Paulo entraram na sala. O silêncio foi absoluto. Prova após prova foi apresentada. Fraude de identidade, tentativa de homicídio, usurpação de identidade, manipulação psicológica, estelionato. Ele tentou negar tudo, mas não havia mais para onde correr. Foi preso naquele mesmo dia. Meses depois, o tribunal proferiu sua sentença. Condenação por planejar o acidente do meu marido e por viver sob uma identidade roubada para me manipular e explorar, além dos crimes contra o patrimônio. O processo foi longo, como todos os processos são no Brasil, mas cada prova que eu havia guardado silenciosamente durante semanas de agonia foi determinante para a condenação. Quando finalmente visitei o hospital de novo, o Daniel de verdade havia acordado. Segurei a mão dele e chorei mais do que jamais havia chorado. Não de medo, desta vez, mas de alívio. Porque depois de semanas de dúvida, eu finalmente sabia quem era meu verdadeiro marido. E o homem que tentou roubar minha vida perdeu tudo.